Olá pessoal, estamos ao vivo na Rede Pedagógica, a maior rede de educadores. Começa agora mais uma transmissão ao vivo com conteúdo educativo para você educador, você que é professor, você que é pai, mãe, quer ter um tempo de qualidade com os seus filhos, quer acompanhar de perto a rotina escolar das crianças da sua família, então participe da programação da Rede Pedagógica. A Rede Pedagógica é para todos que se interessam em realizar uma educação de qualidade e em transformar a sociedade por meio da educação. A live de hoje, como todas as outras, é uma live muito especial. Sempre que estamos juntos aqui, nós temos um propósito. E, gente, hoje é o encerramento de um ciclo, né? Na verdade, de uma série de lives que nós fizemos em parceria com o autor, querido autor, amigo da Rede Pedagógica, Pedro Bandeira, assessorado por toda a sua equipe, muito carinhosa, muito competente, muito comprometida, né? Nós estivemos de março até agora, novembro de 2022, juntos em encontros ao vivo, onde conversamos sobre contos de fada e aprendizagem. Em cada um dos encontros que realizamos, o Pedro Bandeira fez uma análise, uma interpretação recheada de recomendações educativas a respeito de uma história, de um conto de fadas. Para que você possa ampliar aí os seus horizontes, para que você possa ouvir histórias que provavelmente você já conhece, mas com outros ouvidos, para que você possa enxergar com outros olhos e para que você possa levar propostas inteligentes para a sua sala de aula. Contos de fada e aprendizagem com Pedro Bandeira você só encontra aqui na Rede Pedagógica. É conteúdo gratuito, acessível a todos os interessados. As gravações ficam disponíveis no canal do YouTube da Rede Pedagógica. E além das lives, nós temos também vídeos de contação das histórias que o Pedro gravou. Tá tudo no YouTube da Rede Pedagógica para você acessar quando quiser e para você compartilhar com seus amigos, seus colegas de trabalho ou até para colocar as crianças para assistir também, porque a criançada adora ouvir histórias e vindo do Pedro Bandeira ainda mais. Hoje, gente, nós vamos fazer junto com o Pedro a análise e a interpretação dessa história aqui, ó. O Patinho Feio. Com certeza é uma história que você já conhece, mas agora você vai revisitar essa história e com certeza irá vê-la com outros olhos, porque o Pedro é um autor muito experiente, né? Ele é um pesquisador, ele é um especialista em literatura infantil, literatura infanto-juvenil. Então ele tem condições de mostrar pra gente muitas questões que estão nas entrelinhas, que estão nas entrepáginas, né? Coisas assim que às vezes você nunca imaginou. E elas vão se revelando aqui num bate-papo bem gostoso. Todo mundo pode participar. Aproveita que tá só começando, clica no aviãozinho e compartilha essa live com todos os seus contatos. Lembrando que após a live eu vou sortear 3 livros autografados, isso mesmo, 3 livros do Pedro Bandeira, O Patinho Feio, autografados para vocês. O post para você participar do sorteio está aqui no feed do nosso Instagram, ele está fixado, é o primeiro post da lista, leia as regras e participe. Eu vou adicionar aqui o Pedro para a gente finalizar essa formação, esse curso. Tem certificado para quem é assinante da Rede Pedagógica. Se você não é assinante, você pode assinar. Jazinho, eu explico para vocês como fazer. Oi, Pedro, tudo bem?
visto pessoalmente, mas temos muitos pensamentos em comum, né? O Edvaldo, a Érica, e eu, embora seja bem mais velho, mas estamos no mesmo jogo, né? Da educação brasileira. E tínhamos tanta coisa, a parte emocional em comum, né? E aí, quando combinamos fazer esta série, a gente nem sabia quantas, né? Quantas seriam necessárias, talvez muitas não dessem. Aí foi bacana, me obrigar a revisitar um monte de coisa, a reler coisas importantes, a ver se é isso mesmo, né? Porque às vezes a vida vai fazer dar outras certezas, entre aspas, né? E refazer esse caminho. Agora, foi uma delícia. Foi uma delícia porque tudo aquilo que a gente pensa, tudo que a gente tem feito, até como vendedores da educação, né? Como propagadores da educação de qualidade, e da educação de qualidade com carinho e com uma presença realmente humana com os alunos. Nós temos que combater tudo que era do meu tempo, que era a severidade do professor, não é? A criança, só através da severidade do professor, é que conseguia ficar quieta. Talvez ficasse quieta, mas não prestava atenção. A cabecinha dela estava pensando outra coisa, né? Mas essa proximidade... Então, foi muito gostoso revisitar e ver que muitas coisas que a gente já conversou se repetiram, ainda são válidas, até melhoraram, a gente pegou até novos caminhos, sabe? Olha, foi muito gostoso. É o que eu falei, obrigar, né? Mas na nossa profissão, nada é obrigatório, né? Tudo é prazer, né? É tudo prazer. Puxa, é mesmo, caramba, como é que eu não tinha pensado nisso? Né? E voltar, foi tão gostoso, que bom. Estamos aqui de novo. Que bom, que bom. E estaremos juntos muitas outras vezes, gente. Hoje não é um tchau, não é um adeus. O Pedro já faz parte da rede pedagógica. Ele nos conquistou desde muito antes, né, da rede pedagógica existir. Mas eu sei que nós também conquistamos o Pedro, viu? Porque ele adora participar aqui com todos vocês. Gente, eu quero relembrar quais foram os contos, né, que a gente trabalhou nessa série, né, nesses episódios com o Pedro Bandeira, tá? Eu vou citá-los todos aqui e o Pedro vai fazer um breve comentário sobre cada um deles, retomando alguns tópicos. Eu sei que tem gente que não acompanhou o conteúdo anterior. Aí vocês vão ficar curiosos, né? Mas o bom, gente, é que esse conteúdo tá todo gravado, né? É um acervo, né? Um tesouro que a rede pedagógica disponibiliza lá no canal dela no YouTube. Você pode acessar, assistir e até compartilhar. Nós falamos sobre as histórias Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Rapunzel, João e Maria, e hoje estamos aqui para conversar sobre O Patinho Feio. Pedro, antes que você possa iniciar, eu acho que você conseguiu fazer uma seleção muito feliz de histórias. Dentre tantas histórias que existem por aí, você selecionou histórias muito interessantes, muito interessantes. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre cada uma delas, né? E aí depois eu vou fazer uma pergunta assim bem especial, que eu acho que todo mundo aqui está querendo saber. Olha, Érica, a história de fada, quando nós escolhemos, é porque ela sempre foi importante para mim, como foi importante para você. E a gente fica pensando como é que nasceu essas pessoas que criaram essas histórias. E você tem que, na verdade, a gente não tem documentos que provavelmente as pessoas que inventaram isso eram pessoas simples, pessoas provavelmente da Europa, Alemanha, França, Espanha, Hungria, pessoas que viviam do campo, às vezes muito longe de centros habitados, não é? E viviam com humildade, às vezes um fogão a lenha, aquele frio que faz lá não é o que daqui, aqui não faz. Imagina, você está numa noite em que o marido da senhora
passou, o filho mais velho passou o dia no campo, arando e não sei o quê, e fazendo coisa, guardando feno, né, para o seu pouco gado que podia ter. E aí, no meio daquela neve, todas as crianças e adolescentes e todo mundo se aconchegava ao lado do fogão a lenha, porque, na verdade, não é coisa de lareira, de rico, não era assim. E aquelas pessoas que gritavam de frio, às vezes até fome, porque eles não eram pessoas que tinham tudo, que podiam ir no mercado, como a gente pode, né? Com uma pitada grande de dor, de medo, de pavor. Porque lá fora, era um descampado, podia haver lobos. E você ouvia os uivos desses lobos. E você morria de medo lá. E você estava tiritando. Então, imagina, essa senhora, podia ser a avó, a mãe, uma tia, que resolvia tentar distrair aquelas pessoas. A gente sabe que temos por sorte, temos um cérebro com 2 hemisférios. O hemisfério emocional, que é o lado direito, artístico, vamos dizer, e o lado racional, que é o lado esquerdo. E esse comanda a mão direita, esse comanda a mão esquerda. Porém, imagina, se nós, por exemplo, tivéssemos um cérebro só racional, nós enlouqueceríamos. Também, se tivéssemos um lado só emocional, também enlouqueceríamos. Então, o equilíbrio entre razão e emoção é o que nos faz um ser humano. Então, nessa hora, essa mulher não sabia que no lado esquerdo do cérebro, as crianças estavam com medo, estavam pensando em lobo, estavam pensando no risco, e da fome, no frio e tudo mais. E aí ela resolveu inventar uma coisa. Inventar algo da cabecinha dela, uma criatividade incrível. Talvez ela, inclusive, não soubesse ler nem escrever. E certamente ela não escreveu essas histórias. Mas ela contou, ela inventou histórias no problema da vida delas. Veja, imagina, por exemplo, uma moça que nasceu lá na pobreza e tudo mais, e ali vivemos, ela é bonitinha. E o ideal para ela, o casamento ideal seria casar com o filho do duque do castelo, ou do rei do castelo que dominava aqueles camponeses. Né? Então ela imagina, um dia ele pode passar por aqui no cavalo branco e se engaçar com a minha beleza e me levar, eu vou viver. Porque era a única maneira que ela teria de sair dali, não é? Mas imagina, ela não tinha ideia, na época quando não havia jornal, ela nem sabia como era a cara das pessoas lá. Talvez aquele potentado fosse um obeso, provavelmente sem dentes, porque as pessoas não escovavam o dente, né? E quem era esse príncipe? Será que era aquele garotão bonitão? Sei lá como ele era, mas era o sonho dela. Então, quando você cria a Cinderela, uma menina que sofreu, né? que sofreu, porque naquele tempo a expectativa de vida era muito pequena. Um homem, por exemplo, que um casal tentava fazer vários filhos, havia muitas mortes prematuras, crianças nasciam mortas e tal. Você precisava ter muitos filhos para vingar alguns. Mesmo assim, morriam logo e tudo mais. E aí, muitas vezes, essa mulher deu para ele 4 filhos e morre no parto. Ele, imediatamente, ele precisava tomar uma providência, porque aquelas 4 crianças ficavam em casa enquanto ele tinha que trabalhar no campo. Então, ele imediatamente arrumava outra mulher para dentro de casa. Então, não era uma coisa de amor, era necessidade. E, eventualmente, essa senhora também era viúva e também trazia mais 2, 3 filhos. E era natural que ela, na hora de cuidar das crianças, ela tivesse um pouco mais de carinho com os filhos que ela gerou do que aqueles do marido. Então, criou a figura triste da madrasta, não é? Que hoje em dia não existe mais. Porque não é por isso. A pessoa que divorciou-se ou está viúva procura um amor, alguém que ele goste. Tá? Então, hoje é a companheira do marido ou o companheiro
da viúva, né? E é uma pessoa que vem para dar certo. Então, nós criamos a figura da madrasta como sempre uma mulher má, né? Então, você vê que isso tudo reflete aquela realidade que eles tinham. Então, imagina, por exemplo, hoje a gente fala muito, não, progredimos, mas morremos de medo da violência do mundo. Sabe, uma menina hoje em dia tem que tomar muito cuidado, porque ela pode, se ela sozinha, andando à noite, pode ser, sabe, pode sofrer um assédio bravo, triste, não é? Então, e na época, então, que aquelas meninas iam levando alguma coisa para aquelas vida que essa gente tinha. Então, minha admiração por essas senhoras, escritoras da literatura oral, é muito grande. Elas, inclusive, pelas histórias delas, elas mostram o viver da época, como elas viviam naquela época. Tá? Então, o mágico para salvar do desespero. Ai, de repente eu estou mal, parece uma fada com uma varinha de condão. Você começa a entender como eles viviam e quais esperanças eles tinham. Então, e a gente, mas isso passou? Não passou, gente. Hoje o risco da pedofilia está presente. As pessoas até os criminosos trocam coisas pela internet, tá? Então o lobo mau está mais do que vivo. E tem uma história tão antiga como essa, sei lá quanto tem, 600 anos, 1000 anos, não sei. Mas ela foi passando de boca em boca até o Perrault registrar alguns, os irmãos Grimm outros, né? La Fontaine e outros, e acabaram registrando essas histórias. Aí elas pararam como estão. Talvez tenham se modificado ao longo do tempo, até uma vez que o professor quer dizer que talvez a história da Branca de Neve ela encontrasse um anão, mas depois que a história foi contada por alguém, pôs 2 anões. Aí depois 3 anões. Quando chegou em 7, escreveram a história e parou. Excelente, porque assim, né, Pedro? Quem conta, como é que é? Quem conta um conto aumenta um ponto, não é isso? Pode ser isso, sim. Certamente, não é claro que não deve ter sido isso. O número 7 é um número mágico, né? 3, 7, são números Sim. mágicos. Né? Provavelmente tinha 7 anões mesmo, que significam a pureza. Eles não são... Aqueles anões, na verdade, são duendes. Eles nem são assim, não são anões, homens pequenos. Eles são duendes. Então, eles são assexuados. Eles não são nem homens, eles são um ser mágico. E que Seres na místicos, verdade, né? protegem a pureza da menina. Né? A pureza, né? Até ela se tornar adulta. E ao se tornar adulta, vem a vaidade. Então, ela aceita a fitinha da bruxa, ela aceita, no fim, a maçã e tal, aquela coisa toda. Né? E você vê, mas isso é algo que existe hoje em dia. Existe hoje em dia. A passagem da menina para a mulher é uma coisa, é uma festa, é um tumulto, é um terremoto. Tá? Muda todo o corpo da menina e toda a cabeça dela. Sabe, é uma coisa assim incrível. Isso. E essas, Em muitas culturas ainda é um tabu, ainda né? é sim. Muito o menino, por exemplo, digamos uma tribo indígena brasileira, numa nação indígena, ele tem idade já para pegar um arco e jogar uma flecha, ele já vai com o pai lá caçar. A menina não. A menina vai ficar, vai aprender todas as coisas da manutenção da vida e da cultura da nação. Porque é geralmente a mulher que sabe que é o depositário das crendices da nação, da religião, das músicas, das danças. O homem não, o homem está sempre no mato trabalhando. Então, quem carrega a cultura, Excelente. tradicionalmente, é a mulher. Porque ela que vai fazer o filho dormir, ela que vai ter que contar a história, que vai passar os costumes
da sua nação para aquelas crianças. O homem não tem essa obrigação, até hoje. Até hoje você vê que nós temos a ideia do homem provedor, tá? Né? E a mulher cuidadora. Sim. Só que a gente está tentando mudar isso. Verdade. É muito importante. Verdade. E nessa nossa profissão, na educação, aqui nós temos muitas professoras, né? Na rede pedagógica, 94% são mulheres. Ainda trazemos toda essa bagagem histórica, né? De gênero, né? Do cuidado, da educação, que é responsabilidade da mulher. É como se ainda fôssemos as mães dos nossos alunos, sim, não é verdade, Pedro? Vocês, Érica, vocês têm que substituir a mãe muitas vezes. Até porque hoje muitas mães trabalham. E o ideal é que haja a escola em tempo integral. Então, aquela professora é uma substituta da mãe mesmo. Por isso que a gente defende tanto o carinho na prática pedagógica. Tá? Não pode ter aquela severidade antiga. Tá? Realmente, o carinho da professora é muito grande. Mas veja, estou falando do homem. Hoje, a gente está tentando mudar. Imagine uma criança que o pai trabalhou o dia inteiro, nem viu a cara do pai. Mas se ele chega e vai ao quarto da criança, você deita do lado da criança, abre um livrinho e conta 10 minutos de leitura para ele. É muito importante. Gente, é muito importante. Não é mais só a mulher. Hoje a gente tem que dividir essas coisas. E dividir amor é uma coisa muito gostosa, gente. E foi isso que eu tentei apresentar nesse tempo todo. Colocar como havia amor naquele tempo dessas mulheres antigas. Essas mulheres eu devo saber de onde. Como havia amor, havia uma criatividade imensa. Né? São artistas tão bons quanto Homero ou quanto Shakespeare. E tocavam sempre na emoção. Porque, veja, a criança está preocupada no lado direito com o lobo que está uivando e tal, e coisa, e o medo e o frio e tal. Aí vem aquela historinha vai deslocando o medo para o lado direito, onde está a emoção. Ela esquece, abre o olhinho. Tá? Então, essa história é terapêutica. É extremamente terapêutica. Às vezes, Érica, às vezes, professores que estão me ouvindo, você tem alguma preocupação, aí vai ao cinema com o seu marido e vai assistir um dramalhão. Uma história triste, muito triste, a heroína sofre bastante, e você se emociona com aquela história, e chora. Aí acaba o filme, você enxuga as lágrimas e vai comer uma pizza com seu marido. Mas você não estava chorando agora mesmo? Sim, você estava. Porque você aceitou o jogo que aquela atriz te propôs. Efetivamente, sofreu junto com ela para a solução daquele problema. E aprendeu com esse problema. É um problema. Essa artista mostrou a você, criou em você a capacidade de enfrentar um problema como esse, se aparecer na sua vida, sem que você tenha que ter sofrido realmente aquele problema. Isso. Mesmo que seja ficção, né? A gente vai assistir, a gente sabe que é ficção, sabe que é cinema, sabe que são atores. Eu confesso, Pedro, eu choro, principalmente em histórias dramáticas, assim, que envolvem relações como, por exemplo, mãe e filho, porque eu tenho filhos, que envolvem romances, né? Porque eu tenho meu esposo. Então, quando a gente se identifica com a história, realmente ela vai lá dentro, ela vai lá no fundo. Por isso que eu digo, você, professor, você, mamãe, você, papai, utilizar esses contos de fada é exatamente o que acontece quando você vê um drama no cinema. A criança aprende emocionalmente. E é mais forte aprender emocionalmente do que racionalmente. Você diz, menina, você cuidado quando você anda por aí, porque pode ter gente... Mas aquilo fica no lado esquerdo. É mais um conselho da mamãe. Mas quando você se apavorou com o lobo mau, com a bruxa, no teu lado emocional, você fica com uma memória emocional forte, dura. Então, se vem um lobo mau na tua vida, você fala, esse é o lobo mau, sai correndo. Tá? Ela não vai dar bola para o lobo mau com um chapeuzinho teu.
Ela aprendeu que não é para dar bola. Não precisa mais dar conselho. Ela aprendeu. Tá? Ela aprendeu. E todas essas histórias têm um fundo tão grande. A gente escolheu 5. A Rapunzel, né? Essa coisa que a gente hoje tem medo de... meus filhos, eu preciso proteger a inocência dos meus filhos, botar eles numa torre, numa redoma. E a criança não aprende a viver. O dia que ela que alguém sobe pelo cabelo dela e pega, ela não está preparada para aquilo. Tá? É uma lição enorme para nós, pais. Você tem que ajudar os teus filhos, os teus alunos, a entrarem na vida como ela é. Você tem a obrigação de prepará-los para aguentar. O teu filho, Érica, ele está vivendo, se ele é pequeno, ainda sob a tua mão. Você ajudando ele a trilhar o começo da estrada da vida. Tá? E ele pode dizer, mamãe, me socorre, papai, me ajuda. Uma hora, você sabe que você vai ter que largar a mão. Ele vai ter que continuar andando sozinho. Ou subindo a escada da vida sozinho. E ele tem que estar preparado para isso. Se eu o impedir de compreender as coisas que existem no mundo, e das quais ele tem que se defender, como ele deve agir, ele pode quebrar a cara no meio da estrada. E essas histórias ensinaram. Se ele já tiver conhecimento disso... Entendeu? Então, essa é a enorme, a fabulosa riqueza desses contos de fada, contos maravilhosos e tudo mais. Então, e veja, e nós, escritores, aprendemos com isso. Um dia, Perrault ouviu essas histórias e achou que eram lições importantes para o povinho francês, e as escreveu. E escreveu, inclusive, com uma brutalidade muito maior do que a gente conta hoje. Né? A Chapeuzinho não se salva. Ela realmente é devorada pelo lobo. A vovó realmente é devorada pelo lobo. Para você, está vendo, menina? O lobo devora. Entendeu? Era assim, ele escreveu desse modo. Muito mais brutalidade, muito mais assustador. Tudo história de terror. Né? Viu? Como é que são de terror, não, são de aterrorizar. Terrorizar. A gente não precisa fazer isso, porque a gente aprendeu que o conselho não precisa ser de terror. Veja João e Maria. Sabe que nós já discutimos aqui? Quem não viu, por favor, veja no YouTube da Rede Pedagógica. Essa é uma discussão das discussões mais interessantes, porque o medo maior que uma criança tem quando é pequena, todo mundo dela é papai e mamãe. Não existe Peru, Ucrânia, guerra. Não existe lua, não existe nada. Existe mamãe e papai. Então, o maior medo dela, o 100% medo dela, é o abandono. É do abandono. Então, se no colo da mamãe, do papai, da professora, ela ouvir a história dos meninos que foram realmente abandonados pelos pais na floresta, ela vai tremer de medo. Só que ela sabe que eu estou no colinho, está quentinho, eu não vou ser abandonado. Tá? Então, a arte faz com que ele aprenda. Ele fique mais seguro. Agora eu estou bem. E, às vezes até ele pergunta, mãe, conta de novo a história de João e Maria. Por quê? Porque ele ainda quer curtir um pouco aquilo. Até 2, 3 vezes. Você contou a história, você lembra como ele pediu para você repetir? Lembra? Então ele, até que uma hora ele não precisa mais. Entendi, não serem abandonados. Estou protegido. Então, vamos para outra. Tá? Então, você vê, isso entra no lado emocional. E fica mais. A gente lembra mais de coisas que nos emocionaram do que coisas que falam, realmente, doutor, isto é muito interessante, né? Esse teorema é importante. Puxa, sabe, eu acho que o lado emocional, a memória emocional é muito forte. Eu não sei se é mais forte, mas é muito forte. E nós não podemos abrir mão disso. A escola do passado cuidava pouco do emocional. A gente leu que, por exemplo, as primeiras escolas nem tinham o que as crianças lessem. Os professores iam aos cartórios e pegavam aqueles livros de registros escritos à mão para ensinar a ler. Imagina que chatice você ler aqueles... Era assim, não tinha livro. Não tinha. Eu tinha lendo
este imóvel foi vendido para o doutor fulano. E aquilo era o treinamento. Não tinha. Aprendeu assim. Até depois começa, porque importar livros do exterior em outras línguas não dava. Até haver autores nossos, isso levou muito tempo. Essa é uma das razões para o nosso analfabetismo. Nós sequer tínhamos livros em português para ler. Você sabe que no século XVI a Bíblia foi traduzida pelo Lutero para o alemão, pelo Calvino para o francês, pelo rei Jaime I para o inglês. E no começo no fim do século XIX, o Almeida Garré se queixava que em Portugal só havia Bíblias em latim. Tá? E não, então, nem pela religião as pessoas podiam aprender a ler. Não tinha material para ler. E aqueles países que há 4 séculos podiam ler na sua religião, na sua língua, tá? Eles se tornaram o poder que são hoje. Tanto França, quanto Inglaterra, quanto a Alemanha, quanto os Estados Unidos, graças a isso. Nós não. Nós nem tínhamos material para ler. Então, o fenômeno desses livros que eu levo para as escolas e que começa, não por Lobato, mas começa mais tarde, começa com Edi Lima, lá para os anos 70 que começa a surgir Marcos Rey, uma série de autores, Ganymede José, Odete de Barros Motte, todas essas pessoas começam a fornecer esse material. E é fundamental, professor, é fundamental. As coisas entram via emoção. Uma criança é 90% emoção e 10% razão. E antes as aulas eram só racionais. Não tinha. Era tudo racional e severo. Você tem que aprender severo, com aquela severidade total. Então mudou. E nós temos que entender isso. Até você, que é um pouquinho mais velha, que já é minha espectadora agora, que foi educada antigamente, lembra como era chato a escola que você tinha antes, como era severa, como era tal, professor bom, aquele professor severo. Antigamente até agrediam as crianças. A Marisa Lajolo tem na casa dela uma palmatória. Uma palmatória, uma coisa de madeira cheia de furinho. Você bate na mão, mas dói. Mas dói. Se não tivesse o furinho, era pior. Mas o furinho faz com que, não sei por quê, aqueles furinhos que tem na palmatória. E aquilo era um instrumento do professor. Depois, quando tinha aquilo, pegava uma régua e batia na cabeça das crianças. Gente, como é que você vai aprender sendo agredido? Ao contrário, o teu emocional se encolhe. Aquela pessoa é teu inimigo. Por que você vai aprender uma coisa com ela? Por que você vai dar atenção ao que ele está falando? Tá? Um pai que agride, que bate, sabe? Antigamente batia-se na criança. Não. A criança não erra porque quer, ela erra porque não tem outra maneira. Tá? Então, por isso, eu queria agora encerrar a nossa mostrando esses já intelectuais educadores que pegaram essas histórias da literatura oral e trouxeram para uma literatura acessível para todo mundo, tá? Vocês, quem leu, por exemplo, o meu livro Feiurinha, O Fantástico Mistério de Feiurinha, deve ter visto, eu fiz uma fábula sobre, no País das Fadas, todas as heroínas que já casaram para ser felizes para sempre, e, de repente, uma delas desaparece. E aquilo é um problema. Nossas histórias, para não desaparecer, são eternas. Como assim? A noiva sumiu? E é um personagem, a princesa Feiurinha, e aí vai se pesquisar, e não se descobre. Não se descobre nada. E aí, de repente, entra a empregada da casa, uma senhora mais velha, fala, essa história eu conheço, minha avó me contava. Então, é a saída, é a passagem da literatura oral para a literatura escrita. E aí o escritor vai escrever. E o capítulo 1 do meu livro é o último, onde ele fala, era uma vez, há muitos, muitos anos atrás. E essa passagem é muito importante. Eu estou nessa passagem. E um grande dinamarquês, espetacular, ele fez isso. Ele pegou vários contos
antigos e os reescreveu, mas também aprendeu como. Ele criou novos. Essa é a maravilha. Ele já é uma daquelas velhinhas, só que ele escreveu escrevendo. Né? Quem não viu a Roupa Nova do Rei? A Roupa Nova do Rei é um clássico maravilhoso. Né? Como é fácil enganar os adultos e você não engana fácil uma criança. Porque a criança fala aquilo que está vendo. Pô, mas esse rei está louco. Tá? Verdade. Entendeu? A gente, muitas vezes, né, Érica, a gente é levado a aceitar o que nos dizem. Então, tem um filme muito importante, sabe? Filme francês muito importante. Genial, você assiste, isso é genial. Isso é show de filme chato, horroroso. Chato. Ai, que bom, gente, que a gente pode falar isso aqui na rede pedagógica. Às vezes, realmente, o que a escola propõe é chato. Fala aí, Pedro. Chato. Você não pode dizer para o aluno, isso é importante. Você tem que ler. Puxa, eu sempre falo com meus professores de fim de ensino fundamental, começo e ensino médio, em que, claro que Dom Casmurro e Memórias Póstumas das Cubas são obras-primas geniais, mas esse autor não escreveu esse livro para um menino, uma menina de 15 anos. Ele escreveu para adultos. Uhum. Então, você não pode vacinar as Sim. crianças contra Machado. Então, você quer apresentar Machado? Pega um continho. Ele tem centenas de contos maravilhosos. Apresenta o continho, mas não apresenta o livro que parecerá chato, porque é um livro de velho, para velho. Tá? O Brás Cubas é um velho morto, falando que a vida ridícula que ele teve. O cara tem 15, 16 anos. Eu acho que nem no vestibular. Não é que eles não tenham capacidade, né, Pedro? É que eles estão em outro momento de vida, né? Precisa de uma maturidade para ler, né, Machado? É claro, ele não tem maturidade para ler nem interesse. Ele não quer saber do ciúme, o ciúme do Bentinho. Mas, poxa, ele está ainda começando a namorar. Sabe, um ciúme destrutivo como o Bentinho. Deixa ele ter 30 anos, que ele vai se maravilhar com o livro. Mas apresenta aqueles contos sensacionais. O Enfermeiro, A Missa do Galo, conto de história, sei lá, conto de escola. Não, coisas maravilhosas. Ele vai entender. Ele vai entender. Ele vai entender. Verdade. Foi muito bom você ter citado Machado de Assis, né? Porque a gente teve aí recentemente a prova do Enem e eu vi uma entrevista de uma aluna, não nesse ano, né? Porque os resultados não saíram ainda, mas em anos anteriores, ela tirou 1000 na redação, ou 100, enfim, a nota total. E ela foi ser entrevistada, né? Que aluna é essa que tirou total, fez uma redação maravilhosa, será que vai ser uma escritora? E perguntaram para ela o que é que ela lia, Pedro. Aí ela deu entrevista falando, ela ficou, na verdade, muito constrangida de falar, na verdade, o que ela lia. E ela falou logo assim na televisão, olha, eu leio muito Machado de Assis. E aí pegaram muitos livros do Machado de Assis e fizeram uma foto dela com todos aqueles livros e colocaram no jornal. Mas depois ela confessou aos amigos que, na verdade, ela gostava de ler Harry Potter. Gostava de ler Harry Potter, mas ela pensou, isso não é academicamente reconhecido como uma literatura de muita qualidade. É claro que isso está mudando, né? A gente sabe que a J.K. Rowling é, de fato, uma grande escritora, mas ela imaginou assim, para o Enem eu não posso falar isso. Então, vou falar que li Machado de Assis. Érica, eu vi criança de 12 anos, 11 anos, que é capaz de ler um livro de 1000 páginas do Harry Potter. E é um livro fácil de ler, não é? É um livro cheio de palavras inventadas e tudo. Mas é da idade dela, ela vive naquela fantasia. Tá? Isso porque diz que essa é uma das mulheres mais ricas do mundo. Né? Agora merece. Ela pôs o ovo em pé. Nós também, sabe? O Ricardo Azevedo, a Ruth Rocha, a Ana Maria Machado, o Pedro Bandeira, nós fazemos isso. Fazemos isso. Damos o livro para agradá-los. Mas não vou dizer, ele vai ler Dostoiévski, vai, mas não agora. Vai ler Machado, mas não agora. Sabe? A gente tem que deixar. Eles aprendem a ler lendo Harry Potter, lendo Pedro Bandeira. Então, por isso que hoje, meu amor, eu quero falar desse grande Hans Christian Andersen, para ver que riqueza e como ele aprendeu com essas senhoras, com essa beleza que ele aprendeu.
tá? E eu não vou falar ainda, né? Porque isso, depois que eles ouvirem a contação de história, eu Isso, vou pegar. Então, nós isso aprendemos com essas mesmo. mulheres. Talvez uma mulher analfabeta alemã, ou francesa, ou portuguesa, ou, sei lá, do ano 1000, ano 1100, no ano 1200, tá? Que nos vem maravilhar hoje. Me maravilhou no colo da minha mãe. Talvez por isso eu tenha me tornado um escritor. Aí eu vou. Aliás, adaptei, né? Você sabe, adaptei tantas histórias, e agora essa aí também tinha que fazer. Essa aí foi enorme na minha vida. Eu tenho um livrinho da Melhoramentos, que era interessante, pequenininho. Até hoje eu tenho aqui, que eu li, que foi lido para mim quando eu era pequenininho. Tá? Então eu tinha que passar para frente essa maravilha. E daqui a pouco, olha, não vou adiantar nada, porque essa é uma das minhas paixões. Tá? Então, para você também, Érica, não foi? Como é? Esses contos de fadas quando você era pequena, não foram importantes para você? Foram muito importantes. Eu sempre gostei muito, Pedro, muito de ler. E, assim, todas essas histórias mexiam com a minha imaginação. A gente brincava que eram os personagens da história. Colocava, né, o irmão, a irmã, as bonecas para participar. A gente torcia pelos personagens com os quais a gente se identificava, né? E, claro, a gente tinha muito medo também, né, dos personagens que causavam, enfim, que tinham esse papel, né, de afastar a gente dos perigos, né? E gostava demais, demais. Eu achei interessante, Pedro, que depois de 4 histórias em que você traz personagens humanos, ainda que algumas delas tenham seres místicos, como a gente disse aqui, os 7 anões, né? Mas na história eles também são humanizados. É muito interessante que esse que você trouxe agora para encerrar a nossa série são Animais. animais, né? E aí, eu sei que a partir desse a gente poderia falar de milhões de outras histórias, né, que trazem conceitos interessantíssimos humanizando os animais, né? Principalmente fábulas e etc. Eu quero fazer uma pergunta mesmo, porque eu não sei se poderia. Quando eu falo do patinho feio, eu posso chamar também de Olha, na fábula ou verdade, não? ele tem um cheiro de fábula, né? Tem bem um cheiro de fábula. Você vê as fábulas do Esopo ou do La Fontaine, são bichos, mas são bichos falando de gente. Né? A raposa que diz que as uvas estão verdes é uma pessoa. Eu não alcançou aqui, não faz mal, não queria mesmo. Né? Não é assim, né? E é claro que é. Todas essas histórias, aliás, eu também adaptei muitas, porque são lições eternas. Eternas. Sabe, essa história do patinho deve ter 200 anos, mais de 100 anos, porém, ela é eterna, ela vai ser eterna daqui a 500 anos. Assim como as fábulas de Esopo, todas, quase todas, eu li todas as fábulas dele, tem algumas que não têm interesse, mas a maioria delas estão vivas, estão vivas. A galinha ruiva é uma história de gente, caramba. Né? É uma história de gente que não quer ajudar a galinha, no fim quer se aproveitar do trabalho da galinha. Fala, não quero saber agora, vocês não merecem. Sabe? São lições maravilhosas. Então, você, professor, trabalhe o emocional dos seus alunos, por favor. Eu e a rede pedagógica acreditamos nisso. Eu sei que vocês são isso. Por isso que vocês estão assistindo a rede pedagógica. Isso mesmo, gente. Olha, agora nós vamos fazer aqui o nosso segundo momento dessa noite de aprendizagem, né? A gente vai assistir um vídeo que o Pedro Bandeira gravou com a história, né? Ele vai contar pra gente essa história, o Patinho Feio. Você pode estar pensando assim, mas essa história eu já conheço. Será? Vamos ouvir de novo e vamos ver após o vídeo, né? Em uma nova live com o Pedro aqui ao vivo, no Instagram e no Facebook da rede, o que é que o Pedro vai mostrar que essa história traz nas entrelinhas, nas entrepáginas, nas ilustrações, nas ideias. O que será que tem, né, de segredo nessa história que às vezes a gente lendo assim por cima a gente não percebe. Gente, o vídeo já vai ser liberado no YouTube da rede.
Não demora, tá? Eles são 15 minutinhos de vídeo. Aliás, são 12 minutos de vídeo. A gente vai voltar às 20h15. Então, não vai ter intervalo. É o tempo de vocês assistirem o vídeo e a gente vai entrar ao vivo de novo aqui com o Pedro para que ele possa comentar essa história. E eu convido você a assistir e preparar a sua pergunta sobre a história para que o Pedro possa responder no segundo tempo, tá bom? Daqui a pouquinho, às 20h15, ao vivo aqui na rede. Vamos todos agora por YouTube. Lá no YouTube é o primeiro vídeo do canal da Rede Pedagógica. Já tá liberado. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e aproveita também para seguir o Pedro Bandeira no Instagram, gente. @EuPedroBandeira. É o nome dele, mas você coloca eu na frente. Eu, Pedro Bandeira. Segue o Pedro lá no Instagram, que você vai ver muito conteúdo bacana também. Pedro, até daqui a pouco. A gente volta às 8h15. Estaremos aí. Até já. Tchau, tchau. Tchau. Gente, vale super a pena, viu? O vídeo tá bem bacana mesmo. Você vai se surpreender com essa história, vai revisitá-la. E a partir de hoje, após a live aqui com o Pedro, após a análise do conto, da interpretação, você nunca mais vai ouvir essa história do mesmo jeito de antes. Você sempre vai perceber um elemento diferente, porque eu tenho certeza que você vai aprender com a discussão que a gente vai fazer logo mais, aqui no Instagram e no Facebook, ao vivo, às 20h15, tá bom? Vamos lá pro YouTube? Eu também vou assistir o vídeo mais uma vez, eu já assisti quando ficou pronto, vou assistir de novo para preparar para o Pedro a minha pergunta. E eu quero que vocês façam perguntas também. Por favor, voltem às 20h15 e tragam perguntas sobre essa história, tá bom? Hoje eu quero perguntas sobre esse conto, tá bom? Vamos ver se vocês também são bons detetives para encontrar ideias que estão escondidas aqui nesse texto, tá? Lembrando que quando a live do Pedro terminar, eu vou abrir uma outra live mais tarde para sortear 3 livros autografados para vocês. O post com as regras para você concorrer tá aqui no feed do Instagram. É o post que está fixado no topo do nosso feed. Até daqui a pouco. Tchau!